Olá, seja bem-vindo a mais uma análise aqui e hoje eu venho trazer esse FII que ele é bem relevante aí, bem conhecido e tem pago aí ótimos dividendos, que é o RBVA11. Porém ele tem alguns rolos e alguns problemas que nós vamos estar aqui discutindo e eu venho falar aqui sobre esse FII, falar sobre os pontos positivos e negativos, as vantagens e desvantagens, enfim, se vale a pena ou não. Lembrando que nada do que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, combinado? Ok, então vamos lá. Vamos falar aqui sobre Rio Bravo Renda Varejo, certo? RBVA11, ok? Ele é um FII, como nós podemos ver, do segmento híbrido. Ele não tem muito uma área ali que ele investe, pelo menos o segmento dele é pela Ambima considerado híbrido. Só que o mandato dele é desenvolvimento para a renda. Isso quer dizer que 2/3 pelo menos o patrimônio líquido dele deve ser investido em imóveis para geração de renda, ok? O IPO dele já é bem antigo, já é de 2012, esse fundo ele tem bastante histórico aí para a gente estar analisando, e a representação no IFIX dele é 1,28%, ok? É bem considerável aí, tá? E os usuários do Clube FI não têm dado uma nota aí muito boa para esse FII, né? Uma nota apenas 3 de 5, ok? Vamos analisar aqui o histórico dele das cotações, vamos ver como oscilou essa cota aí ao longo do tempo. A gente vai ter bastante informação aqui, ó, desde 2013. Você pode ver que ele apresentou uns períodos de baixa, outros períodos de alta. E agora teve a pandemia, enfim. E ele, no final das contas, andou meio de lado aí, não teve uma crescente com o passar do tempo, oscilou bastante, teve bastante volatilidade. E como eu falei, eu vou falar aqui os pontos negativos e positivos, esse já é o primeiro ponto negativo dele, né? Essa instabilidade, essa volatilidade com o tempo, né? Ele não teve aquele crescimento constante, certo? Então, o primeiro ponto aí negativo para ele, ok? Vamos ver aqui os dividendos, certo? Vamos ver como é que está o histórico de dividendos dele, como é que tem sido pago. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,73% e no último mês 0,77%. Isso aí é um dividendo muito bom, principalmente quando a gente fala de fundo de tijolo, certo? Porque ele é um fundo de tijolo, ele tem imóveis físicos, vários imóveis que nós vamos mostrar. Ele teve uma rentabilidade excelente, pelo menos na questão dos dividendos. E quando a gente vai olhar o histórico, ele tem pago como um reloginho esses dividendos, certo? Né? Como nós podemos ver, um dividendo crescente, apresentou uma queda aqui, já chegou a 0,76 ao mês, 0,63, e agora vem subindo novamente, fazendo essa oscilação para cima. Né? Então, questão de previsibilidade de dividendos, nós tivemos um ótimo histórico, né? Um ponto extremamente positivo para o fundo, mas quando nós vamos mostrar no relatório gerencial, todos os contratos dele são atípicos praticamente. Né? Isso explica a constância nos dividendos. Contratos atípicos são aqueles contratos garantidos, vamos dizer assim, né? Que se o inquilino ele quiser residir antes, vai ter que pagar multas altíssimas e não compensa, muitas vezes, para o FII, certo? Bom, ele é um fundo de tijolo, vamos ver aqui os ativos dele. Ele tem vários ativos, como a gente pode ver, essa pizza aqui está bem distribuída com vários ativos no seu portfólio, com concentração maior, correspondendo a 11,23% desse imóvel aqui, que é o edifício Milan, ocupado pela Centauro. Mas você pode ver que outro ponto positivo dele, ele tem uma alta diversificação, vários imóveis, como a gente pode ver, certo? Agora, por cidade, a gente pode ver que ele tem uma diversificaçãozinha boa, 41% e 1,2% considerado como outros. Ele tem uma grande concentração em São Paulo, mas ele está bem diversificado geograficamente, certo? Agora os imóveis, vamos ver aqui. Os imóveis, a grande maioria são locados para Caixa Econômica Federal e são todos esses que aparecem aqui. CEF aqui, Caixa Econômica Federal, são vários. Vários para a Caixa Econômica Federal, vários para o Grupo Pão de Açúcar, como nós podemos ver aqui, GPA, né? Iguatemi, Renner e o restante para o Santander. São vários imóveis, várias agências locadas para o Santander, contratos atípicos, e para a Caixa Econômica Federal também com contratos atípicos. Então, aqui de início a gente já pode ver que ele investe em agências bancárias. Ele desenvolveu vários imóveis para ser ocupados por agências bancárias. Aí eu te pergunto, esse setor de agências bancárias, você se sente confortável em investir? Aí fica a pergunta. Eu particularmente eu não me sinto muito confortável, por mais que os contratos dele sejam atípicos, como a gente vai ver. Ele teve uns problemas aí com o Santander,
teve um rolo na justiça que derrubou o valor da cota, certo? Teve um impacto negativo aí sobre as cotas. Ele apresentou uma volatilidade durante o tempo. Então, assim, por mais que sejam contratos atípicos, a gente sabe que a tendência que nós temos de agências bancárias elas serem cada vez mais obsoletas com o passar do tempo, ok? Agora, fica aí da sua visão, o que é que você acha sobre agências bancárias. Isso aí já não me agrada muito. Quando nós vamos olhar aqui a vacância, ela é apenas 0,60%, que como eu falei, são contratos atípicos, a vacância realmente é muito baixa, certo? E o período todo ele tem apresentado uma baixíssima vacância, certo? Agora vamos aqui analisar alguns dados que ele trouxe no seu último relatório gerencial, certo? Vamos ver aqui na distribuição dele de resultados, né, e o resultado e a distribuição. Você pode ver que ele andou tendo um resultado superior ao que ele tem distribuído, pelo menos nesse período aqui, certo? Aqui ele teve um resultado superior, aqui ele teve um resultado superior, aqui bem superior, né? Então ele tem tido um resultado superior à distribuição. Aqui ele distribuiu mais do que o resultado, ele aumentou aqui as suas distribuições nesse período, agora de dezembro de 2020, e logo ele voltou a ter um resultado maior, certo? Então está bem equilibrado aqui a distribuição de resultados dele. Ok? Agora vamos aqui a um ponto que eu particularmente considero um ponto negativo, que é a concentração em inquilino. A gente pode ver que ele tem uma concentração muito grande aqui no Santander, 42%. Tudo bem, são contratos atípicos, né? Enfim, mas essa concentração não me agrada muito, até porque ele teve um problema aí com o Santander, que o Santander reivindicou o valor dos contratos, entrou na justiça, e o fundo teve que fazer uma série de acordos aí com o Santander e reduzir, conceder, fazer algumas concessões para o Santander. E se tivesse uma participação mais diluída, não seria tanto problema, mas acabou impactando, acabou trazendo volatilidade ao fundo, muitos investidores venderam as cotas, enfim, e acabou tendo esse rolo aí com o Santander, certo? Então nós temos uma grande diversificação, uma grande concentração aqui no Santander, 42%, e a Caixa Econômica com 32%, certo? E o restante dos contratos, né, nós temos o Grupo Pão de Açúcar aqui com 17%. Ou seja, eu não vejo aqui uma diversificação em inquilinos. A gente vê a quantidade muito grande de imóveis, mas são todos locados para grandes bancos. A gente tem aqui mais de 70% da receita dependendo desses bancos, né, de dois grandes bancos em particular. Isso aí impacta um pouco na minha visão, na segurança desses ativos, certo? Agora, um ponto positivo é que ele tem contratos atípicos. A grande maioria deles são, 91% desses contratos são atípicos, são contratos aí bem seguros, ok? E locatário aqui, como nós vimos, Santander 37%, Caixa 24%, aqui só esses dois bancos já correspondem a mais de 50% dos locatários. Então, questão de diversificação, ele não é muito interessante, ele não é muito diversificado, apesar de ter vários imóveis. Vamos ao cronograma do vencimento dos contratos. Nós temos aqui muitos contratos vencendo agora em 2022, né, ano que vem, né, 17,3% dos contratos da Caixa vão vencer agora em 2022. Santander aqui 8,6%. E alguns contratos vencendo de 2023 a 2029. E nós temos a maioria dos contratos vencendo acima de 2030. Eu já falei, são contratos atípicos. Mas nós temos apenas, se a gente somar aqui, né, 29,9 com 12, com 5,7, não vai dar nem 50% dos contratos atípicos para além de 2030. A gente tem mais de 50% dos contratos vencendo agora até 2029, ok? Talvez por isso que ele está sendo negociado com um ligeiro desconto aí, tá certo? E o cronograma dos reajustes por mês, como nós temos aqui, a maioria deles reajusta em dezembro, a maioria em julho, uma boa parte, novembro e dezembro. A maioria deles reajusta em julho, novembro e dezembro. Agora, a diversificação por estado, certo? Nós temos 92% dos imóveis concentrados na região sudeste, certo? Então, nós não temos aí uma diversificação geográfica muito boa, nós não temos uma diversificação muito boa, questão de inquilinos, certo? Agora, em relação ao desempenho dele em relação ao IFIX e ao CDI.
Quando ele pega aqui para estudar o desempenho total, tem sido acima de todos os índices. Ele tem dado um bom desempenho aqui, principalmente puxado pelo valor que ele paga em dividendos, que sempre tem sido bem constante e bem previsível e bem interessante aí, a distribuição de dividendos dele. Como conclusão aqui, o que a gente pode observar como pontos positivos? Ele possui ótimos dividendos, ok? Ele possui muitos imóveis e ele possui um ligeiro desconto. Agora, o lado negativo dele, certo? Ele tem uma excessiva concentração, com poucos inquilinos, com uma baixa diversificação geográfica, como a gente já viu. Isso pode gerar problemas. Se um desses bancos vier reivindicar alguma coisa, isso pode trazer, por mais que o fundo saia com um acordo vantajoso dessas ações judiciais, isso leva uma volatilidade, leva uma certa incerteza e leva, às vezes, uma dificuldade de você ter uma valorização da cota no longo prazo, que é como nós observamos, apesar de ser um FII de tijolo. Isso gera uma certa volatilidade. Então, isso pode comprometer um pouco o fundo e pode trazer aí uma certa incerteza, ok? Então era isso, espero que tenham gostado da análise. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Não esquece de baixar o nosso e-book gratuito Manual dos Fundos Imobiliários, que está na descrição do vídeo. Damos várias dicas sobre fundos imobiliários para você que está aprendendo. E nós também temos o nosso curso de análise de fundos imobiliários na Udemy, em que eu mostro lá os principais pontos que você tem que analisar na hora de escolher um fundo imobiliário para investir, certo? Então é isso, um grande abraço, obrigado e até a próxima análise.